Então, hoje eu quero ensinar vocês essa estrutura que eu uso nos meus projetos para a gente faturar aproximadamente aí 30 mil reais, dependendo do caso, e aqui no meu caso, em alguns projetos, a gente tem feito esse número aí mensal. Em outros casos, fica bem próximo disso, mas a ideia é que vocês adquiram daqui a estrutura. E quando eu digo a estrutura, o passo a passo do que vocês precisam ter. O que vocês precisam? De página de venda, de tráfego pago, de checkout, enfim, como que vocês fazem, como que você cria um produto que tem potencial para chegar nesse número, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa aula. Primeira coisa que a gente precisa saber para fazer a criação de um produto que tem esse alto potencial de conversão é como identificar a dor ativa do seu público. A diferença de dor do público para uma dor ativa do público. A dor ativa, ela é como se fosse uma dor de cabeça muito forte. Como botei o bonequinho aqui, tá sentindo, esse boneco ele tá sentindo uma dor de cabeça, aquela pontada que dói muito na cabeça. Essa dor é a dor ativa do seu público. Já aqui, quando você pensa na dor, você tem como se fosse a enxaqueca, que a enxaqueca é o que está causando essa dor. A enxaqueca é um mal que causa essa dor. Muitas vezes a gente cria um produto querendo tratar a enxaqueca, só que o tratamento da enxaqueca, ele é um tratamento que requer mais atenção, que requer um cuidado maior, que requer uma entrega maior. E a gente não se atenta que, primeiro, eu preciso resolver a dor ativa. Primeiro, eu preciso resolver essa dor de cabeça do meu público. Então, vocês já podem começar anotando e já podem começar a pensar que eu preciso resolver a dor ativa do meu público. Aquilo que está doendo agora. Aquilo que está incomodando agora. Imagina que você está com uma dor de cabeça muito forte, você vai na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça, e você chega lá na farmácia e fala, olha, eu estou com uma dor muito forte, me dá algum remédio para eu curar essa dor. E aí o farmacêutico olha para você e fala, rapaz, eu tenho um remédio bom aqui, mas veja bem, o que vai ser bom para você, o que você está sentindo pode ser uma enxaqueca. Então, bom para você é esse tratamento, esse protocolo que vai levar 300 dias, não sei o quê, e toma esse antibiótico, e toma não sei o quê, e faz o tratamento daqui, bebe mais água, se alimenta melhor. E aí, depois de 20 minutos a pessoa falando o que você precisa fazer, a sua cabeça continua doendo. E aí você vai falar, pelo amor de Deus, eu só quero tratar essa dor da cabeça. Então, é essa dor do seu público. Então, no método tradicional, vocês vão ver ali, por exemplo, cria o teu curso baseado nas dores e desejos do seu público. Ok, isso não é um erro, tá? Eu mesmo falo disso em alguns momentos. Só que eu quero apresentar para vocês o método que eu utilizo para criar os meus produtos, que não é simplesmente baseado nas dores e desejos do meu público. Eu trabalho com essa metodologia onde eu faço uma lista, pensando no meu público, eu faço uma lista dos sonhos, medos e obstáculos do meu público. O que são os sonhos do meu público? São cenários, são coisas que o meu público gostaria de viver. É aquele período, aquele desejo, vamos dizer assim, que o meu público gostaria de viver. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo que vocês me deram, Deixa eu ver os nichos aqui. Por exemplo, da Veridiana, que trabalha com tecelagem manual. Eu não entendo muito bem, não sei do que se trata exatamente, mas um sonho que o público da Veridiana pode ter é saber criar uma peça com a tecelagem. Então, é ter domínio para criar uma peça. E parece besteira, mas pode ser besteira para mim e para você, mas para o público dela não é. Talvez o público dela tenha visto alguém da família, a mãe fazendo, a avó fazendo, e ela sonha aprender a fazer aquilo porque ela tem uma memória afetiva em cima daquilo ali. Então, é um sonho da pessoa aprender a fazer a tecelagem. É um sonho da pessoa, e aí, por exemplo, você vai listar aqui, galera, no mínimo 5, tá? No mínimo
mas se você pensar direitinho, você consegue fazer uma lista tranquilo com mais de 10 sonhos aí do seu público. Então, qual é o sonho que o seu público tem? Ah, é ter segurança para fazer a tecelagem. Ah, é saber qual material usar para fazer a tecelagem. Ah, as pessoas sonham com isso. Beleza, esse é um sonho. Outra coisa que você precisa pensar em relação ao seu público, quais são os medos que ele tem. Os medos estão relacionados, é quase que o oposto do sonho. Então, os medos muitas vezes estão relacionados com o que acontece se a pessoa ela não consegue realizar esse sonho. Então, o medo, ele está na outra ponta dessa linha, né? Então, você tem de um lado o sonho, você tem do outro lado o medo. Então, por exemplo, a pessoa que sonha em fazer essa tecelagem manual e aprender a fazer aquilo ali, um medo que ela tem é de talvez nunca conseguir fazer. Um medo que ela tem é de se sentir que não tem talento para fazer. Um medo que ela tem é de se furar com a agulha. Nem sei se usa agulha para isso, tá, Viridiana? Me perdoa aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas, olha lá, ó, tem uma agulha, de repente ela tem medo de manusear aquela agulha. Então, existem várias possibilidades de medos que o meu público tem. Um público, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do rapaz que falou com a gente aqui mais cedo, esqueci o nome dele, perdão. Otávio? Acho que foi Otávio. Então ele trabalha, por exemplo, com a parte financeira. Então, poxa, esse público tem um medo, por exemplo, de chegar numa certa idade e não ter dinheiro guardado. Esse público tem um medo de passar uma necessidade, de ter uma urgência e não ter dinheiro guardado para ter de onde tirar esse dinheiro. Então, quais são os medos que o seu público tem? Vai fazer uma lista aí com 5 a 10 medos que o seu público tem. Por fim, a gente vai olhar para os obstáculos do seu público. Quais são os obstáculos que o meu público tem? Nessa parte aqui, você vai listar coisas que atrapalham, coisas práticas, coisas que na prática atrapalham o seu público de viver esse sonho. Na prática. Cara, na prática, o que está atrapalhando o meu público de viver esse sonho? Então, quando estou dando o exemplo da Veridiana, que a gente estava falando de tecelagem ali, então, qual é o obstáculo? Cara, a pessoa não sabe qual é a agulha que tem que comprar, a pessoa não sabe qual é o tipo de linha que ela precisa usar para fazer a tecelagem, a pessoa não sabe qual é o material básico, a pessoa não sabe qual é o molde que ela precisa usar, a pessoa não... Então, na lista do obstáculo, você consegue com certeza fazer uma lista muito grande, porque você precisa pensar na prática o que essa pessoa não sabe. Dando o exemplo lá que eu estava falando, por exemplo, do mercado financeiro, então qual é o obstáculo que a pessoa tem? Ela não sabe quanto ela precisa ter para investir, ela não sabe qual aplicativo que ela tem que usar para investir, ela não sabe fazer uma conta, ela não sabe qual o fundo que ela precisa investir, ela não sabe se ela investe em ações, se investe em fundo imobiliário, se investe em renda fixa, ela não sabe esse monte de coisa. E aí você vai listando esses obstáculos aqui, que são os obstáculos práticos. O que impede o meu público na prática? O que atrapalha o meu público na prática? Fez esse exercício? Daqui você já vai ter muitas ideias de produtos para você criar. Começando pelo seguinte, você vai olhar para a sua lista de obstáculos e só da sua lista de obstáculos você já consegue identificar muitas dores ativas do seu público. Simplesmente olhando a lista de obstáculos, você vai conseguir identificar a dor ativa do seu público. O produto que você precisa criar, ele tá aqui, ó, ele tá no obstáculo. Então, ó, o seu produto ideal, ele é a melhor solução para o seu público superar um obstáculo de forma mais rápida, com menos esforço. Anota isso, porque isso daqui é o teu produto, cara. Se você entendeu isso aqui, você já consegue criar um produto para ontem. Se você já sabe quais são os obstáculos que o seu público tem, você precisa criar agora uma solução para o seu público transpor esse obstáculo de forma mais rápida, com menos esforço. Sempre, agora, quando você colocar o seu produto no papel, você vai fazer esse exercício. Você vai olhar e vai ver, cara,
o meu jeito, a forma com que eu ensino as pessoas, o que eu tenho para ensinar ao meu público, ajuda a pessoa a ter um resultado, superar um obstáculo na vida dela mais rápido e com menos esforço? Se você responder sim, você tem um ótimo produto na mão. Mas não seja clubista, né? Responda de verdade. Avalie com seriedade se é isso que você está construindo vai ajudar as pessoas de forma mais rápida e com menos esforço. Beleza até aqui? Deu para vocês entenderem a diferença de criar um produto pautado simplesmente em dores e desejos, em dores aleatórias, e criar um produto pautado na dor ativa do seu público. Isso faz toda a diferença. A partir disso, a gente precisa saber vender esse produto. E isso é o que a gente chama de oferta. Você precisa saber criar uma oferta. E eu tenho aqui, para compartilhar com vocês, uma forma de você escrever, de criar essa oferta, uma oferta irresistível. Uma oferta não é um desconto, né? Como a gente está acostumado a pensar ou acostumado a ouvir, que você vê no mercado lá, oferta de tanto por tanto. Galera, no nosso caso, oferta é a apresentação do seu produto. É como você vende a sua ideia como uma solução. É como você fala do seu produto. Então, sempre que você vê eu usando o termo oferta, eu não estou falando que vai ter um desconto. Eu estou falando que existe uma forma de eu apresentar o meu produto e essa forma se chama a forma como eu faço a minha oferta, tá bom? Então, como tornar uma oferta irresistível? Uma oferta, ela se torna irresistível quando se conecta emocionalmente com o público ideal. Então, eu quero mostrar para vocês aqui 4 pilares que eu uso em todos os meus projetos para escrever uma oferta. Como que você vai escrever essa oferta para que gere essa conexão emocional? Rafael, por que conexão emocional? Gente, 80% do processo de compra, tá? Não de compra, mas da tomada de decisão de todo ser humano, ele é baseado na parte emocional do nosso cérebro. Então, nós somos seres emocionais e na hora de tomar uma decisão de compra, 80% dessa decisão é movimentada por uma decisão emocional. Então, eu preciso saber escrever uma oferta que se conecta emocionalmente com o meu público. Existe a parte racional e existe a forma da gente ter esse convencimento racional, mas, acima de tudo, eu preciso, inicialmente, convencer o meu público de forma emocional. E, para isso, nós vamos usar esses pilares que eu estou mostrando aqui para vocês. Primeiro pilar é a promessa forte. Então, eu vou mostrar um exemplo, tá? Vocês que estão anotando, vai ficar bem melhor no próximo slide, onde eu vou dar o exemplo para vocês. Mas preste atenção nisso. Uma boa oferta, ela tem uma promessa forte. E o que é essa promessa forte? É justamente a promessa do que resolve o problema lá da dor ativa. Então, o meu público tem uma dor ativa. Eu já identifiquei essa dor do meu público, essa dor de cabeça que está doendo agora no meu público. Já identifiquei isso. Então, a minha promessa é, eu vou curar essa dor que você está sentindo. Então, a promessa que você tem que fazer na sua oferta é, eu sei qual é o seu problema e eu vou resolver esse problema. Tá bom? Então, uma boa oferta começa com uma promessa forte. Por que forte? Porque ela tem que pegar na dor. A pessoa tem que ler essa primeira frase da sua oferta e gerar nela aquele sentimento de tipo assim, caraca, parece que está falando comigo isso aqui. Pô, parece que está falando comigo. É isso que eu quero gerar. É isso que eu quero gerar nas pessoas, uma promessa. Tá? Segunda coisa que você precisa ter é um mecanismo único. O que é um mecanismo único, galera? O seu jeito de fazer determinada coisa. Ponto. É o seu jeito de fazer aquela coisa. Então, ó, eu tenho uma promessa para você, eu estou te fazendo uma promessa, naturalmente, a próxima pergunta que a pessoa se faz é, tá, mas como? Você está me dizendo que você vai me ajudar a resolver o meu problema, mas como? Vou dar um exemplo aqui do Otávio. Você está me dizendo que você vai me ensinar a investir, mas como? Está dizendo que a minha dor é, eu não invisto porque eu não sei como investir. E aí o Otávio fala para mim assim, eu vou te ensinar a investir.
E aí eu fico, tá, mas como que tu vai me ensinar a investir? Porque igual você tem um monte de gente. E aí o Otávio tem um mecanismo. Qual é o mecanismo do Otávio? Eu vou te ensinar a investir em uma reunião ao vivo. Eu vou te ensinar a investir pegando na sua mão e te mostrando como fazer isso em uma reunião ao vivo. Esse é o mecanismo do Otávio, que é a aula ao vivo, tá? Então é o seu jeito de fazer determinada coisa. A Veridiana vai falar assim, eu vou te ensinar a fazer, a criar uma mesa, um pano de mesa de tecelagem. E aí, como que você vai me ensinar? Eu vou te ensinar a fazer isso usando somente uma agulha. Ou seja, a gente sabe que as pessoas normalmente precisa de várias agulhas para fazer. Mas a Veridiana, ela descobriu um jeito de fazer usando só uma agulha. Então, preste atenção. Esse exemplo da Veridiana que eu estou dando serve para todos vocês. O que você quer ensinar as pessoas a fazer de um jeito que só você faz? Ou de um jeito que você tem uma coisa de diferente? Se a sua promessa... Tá? Se o seu mecanismo, perdão, não tem nada de diferente, você se torna igual a todo mundo. E aí, naturalmente, num mercado onde você se torna igual a todo mundo, o que você faz não tem novidade nenhuma, talvez você vá ter que entrar nesse mercado brigando só por preço. Você vai ter que ser a pessoa que só cobra barato. Por quê? Porque você não tem mecanismo único. Você não tem um jeito seu de fazer aquilo. Então, as pessoas só vão comprar de você se você for o mais barato, tá? Então, o próximo passo que você tem que ter na descrição da sua oferta é uma meta quantificável. O que quer dizer isso? Você tem que botar algum número aí. Aquilo que você ensina tem que ser quantificável. Tem que ter uma forma da pessoa medir. Então, quando eu digo lá na promessa que eu vou te ensinar a fazer uma toalha de centro de mesa usando somente uma agulha, que forma que eu posso metrificar isso? Ah, em 1 hora. Vou te ensinar a fazer isso em 1 hora. Vou te ensinar a fazer... Por exemplo, só o fato de ser usado com apenas uma agulha já é uma forma. Vou te ensinar a investir com apenas... Como você pode investir tendo apenas R$100 para investir. Como você pode fazer o seu primeiro investimento tendo apenas R$100? Ou seja, eu estou colocando um número. Ou a gente pode colocar uma meta alcançável. Por exemplo, vou te ensinar a chegar nos seus primeiros R$1.000 investidos. Então, eu estou colocando uma meta quantificável. Quando o meu aluno vê a minha oferta, ele sabe que ele atingiu o resultado que eu prometo a ele quando ele bater os primeiros R$1.000 investidos. E aí ele vai poder chegar para o Otávio e falar, Otávio, alcancei a minha meta inicial. Não é minha meta de vida. É a meta que o Otávio me promete. O Otávio promete que eu consigo atingir R$1.000. Então, eu tenho uma meta para aquilo ali. Isso se torna muito mais palpável, tá? E, por fim, uma quebra de objeção. Essa quebra de objeção eu vou pegar a principal objeção do meu público e vou quebrar. Então, vou dar o exemplo do Otávio, o público vai falar assim, eu até quero ter R$1.000 investido, mas, por enquanto, eu só tenho R$10. E aí o Otávio vai falar, vou te ensinar a chegar nos seus primeiros R$1.000 investido e tal, mesmo que você só tenha R$10 para começar a investir. E aí o Otávio vai criar uma estratégia que a pessoa consegue começar a investir com R$10 e que ele ensina a pessoa a guardar dinheiro, fazer alguma coisa para que esses R$10 em pouco tempo se tornem R$1.000 guardado, por exemplo. Então ele quebra a objeção do cara que diz que tem pouco dinheiro para investir. Outra objeção, ele pode quebrar a pessoa falar que eu não invisto porque eu tenho medo de perder dinheiro. Então ele vai botar lá, mesmo que você tenha medo de perder dinheiro. Ou com um método seguro que você não perde dinheiro. Aqui eu vou destrinchar para vocês, mas dentro dessa oferta completa, eu passo em cada um dos pilares que eu acabei de mostrar para vocês. Então, um exemplo venda seu conhecimento além das horas trabalhadas,
criando um produto online com agentes de inteligência artificial em apenas 7 dias, mesmo que nunca tenha vendido nada na internet. Essa é uma descrição completa de uma oferta, por isso que ela está grande, porque é uma descrição completa, tá? Ó, aí, se a gente seguir aqui, você vai ver que eu fiz eu destaquei cada etapa. Então, ó, nessa primeira etapa aqui, eu tenho a minha promessa forte, que é venda seu conhecimento além das horas trabalhadas. Essa parte aqui significa a minha promessa. Eu estou dizendo que você que tem um conhecimento pode vender ele além das suas horas de trabalhadas, além do seu... eu trabalho 12 horas por dia, eu ganho X. Para eu ganhar 2X, eu vou ter que trabalhar 15 horas por dia, vou ter que trabalhar 18 horas por dia. Então, eu estou dizendo que você não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Você precisa fazer o quê? Aí, ó, você vai me perguntar, Rafael, então como que eu faço isso? Por isso que eu tenho o meu mecanismo. Qual que é o meu mecanismo? Eu vou te ensinar como criar um produto online com agentes de inteligência artificial. E a minha meta quantificável? Em apenas 7 dias. Então, eu coloquei para você aqui que eu tenho um mecanismo, ou seja, um jeito o meu jeito de fazer isso, e quantifiquei dizendo que você consegue fazer isso em apenas 7 dias. E para fechar, a minha quebra de objeção, mesmo que você nunca tenha vendido nada na internet. Por quê? Porque é uma possível dor do meu público, dele chegar para mim e falar, Rafael, mas eu não sei mexer nada na internet, eu nunca vendi nada na internet. Então eu estou te dizendo, não importa que você nunca tenha vendido nada na internet, mesmo assim eu consigo te mostrar como criar um produto usando inteligência artificial, mesmo que você nunca tenha feito nada na internet. Tá? Então, aqui é um exemplo para vocês de uma descrição de uma oferta. Galera, um erro, assim, grotesco é a pessoa chegar no seu produto e não ver a solução do que você prometeu. Não ver o cumprimento do que você prometeu. Então, se na oferta você faz uma promessa, por favor, o seu produto precisa cumprir essa promessa. Precisa cumprir o que você prometeu, tá? Porque aqui ninguém vende mentira. Eu não trabalho dessa forma. Então, eu quero que vocês criem um produto com muita qualidade. Você precisa gerar um produto que tenha muita qualidade para o seu público. E esse produto, né, o Google define esse termo estado da arte como uma expressão que se refere ao nível mais avançado, atualizado, desenvolvimento... Eu gosto de resumir desse jeito. Para mim, fica mais fácil se você entender que o seu produto no estado da arte, ele tem que ser um produto que a pessoa chegue ali e tenha esse sentimento. Uau! É isso que eu quero gerar nas pessoas. Eu quero que vocês comprem os meus produtos, eu quero que vocês comprem o meu curso como todos vocês aqui compraram algum curso meu, que você chegue lá e diga, uau! Caraca! Quem aqui comprou o curso em cena? O curso que eu ensino você a gravar as aulas do seu curso online aqui. Eu acho que quase todo mundo aqui é meu aluno do curso em cena. Quando você chegou lá e viu as aulas do curso em cena, você teve esse sentimento ou não teve? Você chegou lá e falou assim, cara, não acredito que eu paguei tão barato nisso. Né? A professora Giane está comentando ali que ela amou o conteúdo, né? E eu sempre recebo esse feedback das pessoas dizendo, Rafael, isso aqui eu achei incrível. Incrível e não acredito, não acreditei que eu paguei tão barato nisso. Por quê? Porque eu criei um produto que quando a pessoa chega lá, ela tem esse sentimento. E gerar esse sentimento significa que você não vai ter reembolso. Significa que o seu aluno vai ficar satisfeito. Significa que o seu aluno estará muito mais inclinado a comprar outros produtos seus. Outros produtos que custam até mais caro do que aquele. Por quê? Porque ela viu que você é o tipo de pessoa que entrega o que promete, tá? Então, vocês precisam criar produtos no estado da arte. O que tem um produto no estado da arte? Primeiro, conteúdo assertivo. Não adianta querer contar um monte de história, encher linguiça. Mas o curso, eu quero fazer um curso de 6 horas. Aí, o conteúdo que importa você fez em 1 hora. As outras 5 é só palhaçada. Não faz isso. Se você consegue cumprir o que você prometeu em 1 hora, acabou. O teu curso vai ter 1 hora.
Não importa. Ah, Rafael, mas 1 hora é muito rapidinho. Não importa, você cumpriu o que você prometeu, a pessoa vai ter o resultado daquilo, a pessoa vai conseguir atingir o resultado, ela vai conseguir ter lá o que ela quer como eu falei lá, ó, mais rápido, com menos esforço. Tudo que ela precisa tá ali, tá, não importa. Pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 10 horas, não importa. O que importa é você cumprir o que você prometeu. Segundo, conteúdo voltado à prática. Não fica enrolando muito com a teoria, galera. Não fica assim da base da vida, que tudo começou na história de tudo. Não é, tá? Então, ó, o conteúdo tem que ser voltado à prática. Na aula 1, meu amigo, já vai mostrando que a pessoa precisa fazer na prática. Conteúdo empático. Você precisa de conteúdo que fale com as pessoas no momento que elas estão. Então, não pense que as pessoas são obrigadas a saber alguma coisa. A Veridiana, quando for criar o curso dela, ela não tem que criar o curso pensando assim, vou nem falar quais são as agulhas que eu estou usando, que a pessoa ela tem obrigação de saber isso. Não tem obrigação de saber. Seja empático. As pessoas explicam o negócio que a pessoa precisa saber. Tá bom? Então, quando você for falar de qualquer coisa, seja lá qual for o seu nicho, pensa na pessoa. Anota aí quem está anotando. O óbvio precisa ser dito. Escreve essa frase aí, nunca mais você esquece dela. O óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então, fala o que precisa falar. Quarto ponto aqui, ó. Crie produto de consumo rápido. Tem que ser rápido de consumir. Então não adianta, como eu já falei, não precisa fazer um curso de 2 horas, 4, 5 horas de duração. Isso eu estou falando de um curso que resolve uma dor ativa, tá? Eu estou falando de um curso que ele é pequeno porque ele resolve uma dor. Imagina, você compra o curso para que... por exemplo, o produto lá da professora Giane. Eu vou criar um curso, Rafael, onde eu ensino as pessoas a usar a inteligência artificial para criar um relatório. Cara, a pessoa, eu quero criar um relatório agora. Eu quero criar logo um relatório rápido, em 5 minutos. Aí eu compro o curso, aí a Giane começa, olha, tudo começou. Aí a pessoa tem que assistir 10 aulas para ela conseguir criar o raio do relatório. Pô, caraca, vai direto ao ponto, me mostra como é que eu tenho, o que eu preciso para fazer. Tá, agora eu já sei que eu preciso, como é que eu faço? Pronto. Agora, pronto, já foi. Imagina, você comprou o produto para poder ter uma solução rápida, chegou lá, tem 9 horas de aula. Pelo amor de Deus, ninguém tem tempo de assistir 9 horas de aula, não. Então, faz um produto direto ao ponto, tá? E, por fim, uma produção de qualidade. Porque vocês que são os meus alunos, vocês sabem criar um curso de qualidade. Vocês sabem fazer uma boa imagem, vocês sabem pegar um bom áudio, porque vocês aprenderam tudo isso lá no curso Encena. Tipos de infoprodutos que vendem. Para você criar aí, ó. Aqui já entreguei, agora tá mastigado para vocês. Quais tipos de produtos que vocês podem criar, galera? Ó, aula gravada é o tipo de produto que você pode fazer, que é escalável. Você pode fazer aula ao vivo, tá? Dá para fazer produto com aula ao vivo. Porém, o que eu sugiro? Faz uma primeira turma ao vivo e depois você pega a gravação dessa primeira turma, edita e transforma ela numa aula gravada. Assim você consegue escalar, você consegue vender além do seu horário ali, você consegue vender o tempo todo. E-book, formato, eu acho que todo mundo sabe o que é e-book, todo mundo está ciente, né? Um PDF lá com conteúdo para a pessoa. Planilha, galera, ó, o Otávio que é do financeiro, uma planilha de controle financeiro, uma planilha de controle de investimento, você pode vender simplesmente uma planilha, tá? A galera que está vendo aí, ó, a professora Giane, por exemplo, eu não sei exatamente professora de que ela é, mas, cara, dá para você criar ali uma planilha que facilita a vida do professor. Você criou uma planilha que facilita a vida das pessoas que trabalham com aquilo que você trabalha ali, você pode vender uma planilha de organização, uma lista de alguma coisa. Então, ó, documentos editáveis também é uma ótima possibilidade. Como assim? Pô, tu é advogado, você trabalha lá muito com contratos. Pô, vende um contrato editável. Nem precisa ser advogado, sei lá. Ó, vou dar um exemplo que eu já vi.
fotógrafo. O cara é fotógrafo de casamento. Aí o que ele vendia? Ele vendia simplesmente um modelo de contrato para você fechar com suas noivas lá. Para quê? Para você se respaldar, para você se garantir que você vai receber, para você não levar calote. Então o cara fez um contrato que a pessoa edita, coloca os dados da empresa dela e pronto. Tá? Então, ó, modelos editáveis, além de contrato, por exemplo, que é um exemplo também do que eu estou falando, mas quem já viu aí a galera que vende modelo editável no Canva? 30 posts editáveis no Canva para médicos, para advogados, para psicólogos, posts editáveis, ou você pode fazer qualquer coisa lá que a pessoa consegue abrir e editar, você pode vender o seu modelo editável de determinada coisa, tá bom? E, por fim, uma ideia que tem vendido muito, tem dado muito certo, agentes de inteligência artificial. O produto da professora Giane lá pode ser um agente, o Otávio pode criar um agente relacionado a investimento, tá? Então, vocês conseguem criar um agente de inteligência artificial que facilita a vida da pessoa em determinada coisa e você vendeu o acesso a esse agente. Tem muita gente fazendo isso e ganhando muito dinheiro. Agora chegou a fase do ouro aqui dessa aula, que é onde eu vou mostrar para vocês a estrutura. E eu coloco esses 30 mil reais, até, vou ser bem sincero, é uma meta até conservadora da minha parte. Dá para você alcançar muito mais. Eu, particularmente, né, já passei desses 30 mil há um bom tempo usando essa estratégia, mas no meu caso específico, eu não estou dizendo que vai ser igual para todo mundo. No meu caso específico, a gente bateu essa meta aqui em 30 dias. Já tive outros projetos que a gente precisou de mais tempo. Em outros projetos, a gente bateu essa meta de 30 mil com quase 60 dias. Quase 60 dias, com 50 e poucos dias ali, a gente chegou nos 30 mil. Isso que eu estou falando, galera, são projetos pequenos. Pessoas que não tinham muitos seguidores, pessoas que nem sequer viviam do digital. Estrutura básica para faturar os 30 mil. O que você vai precisar criar? Primeiro, uma esteira de low ticket. Isso a gente chama de funil de low ticket. Por quê? Porque você vai criar um produto de baixo custo, ok? Que é o que eu estou falando com vocês da Dorativa. Desde o início dessa aula, eu estou falando para vocês exatamente sobre isso aqui. Sobre criar uma estrutura de um produto de low ticket. E aí, você vai usar anúncio, você vai ter que anunciar, ok? Se você tem um perfil pequeno, não adianta você achar que vai conseguir fazer milagre de vender no orgânico. Essa estrutura que eu estou falando é uma estrutura profissional para você atingir os seus primeiros 30 mil. Então, você vai precisar de tráfego pago. Então, anúncios com tráfego pago. Aí você vai precisar, óbvio, dos criativos que você vai colocar esses anúncios. E aí vem a primeira parte aqui, que é fundamental. Na verdade, a segunda, porque os criativos, você precisa saber fazer criativos que vendem. Do criativo, o cara vai clicar lá, sabe o toque lá em Saiba Mais, que aparece lá os anúncios? Aí você toca naquele botão e você cai na página de vendas. Rafael, como que eu faço a página de vendas? Não adianta fazer uma página de vendas da sua cabeça. Você precisa seguir uma estrutura que funciona, uma estrutura validada. E eu ensino isso para vocês, a criar essa página de vendas usando inteligência artificial. Ou seja, você não precisa saber escrever uma linha de código. É simplesmente pegar lá e criar. A pessoa clicou no seu anúncio, ela caiu na sua página de vendas. Lá na página de vendas, ela vai ver mais informações sobre o seu produto, ela vai ver tudo que ela precisa sobre o seu produto e você vai chegar aqui no checkout, certo? Sabe o botão lá de quero comprar? A pessoa clicou naquele botão, a compra ainda não está feita, a venda ainda não está feita. Ela vai cair aonde? No checkout. Chegando no checkout, vocês vão usar essa minha estratégia, que já está mais do que validada, de você ter mais 2 produtos de order bump. E, Rafael, o que é order bump? São aqueles produtos que aparecem no checkout para a pessoa adicionar na compra. Acredito eu que vocês já tenham visto algo assim e que talvez alguns de vocês até tenham comprado de mim os meus produtos de order bump. Então, quando você chegou lá e viu que tinha um concessionário, viu que,
por mais tanto você pode levar esse produto aqui. E eu te ensino a criar esses order bumps, te ensino a fazer tudo isso, o jeito que tem que ser, tá? Beleza, tu chegou ali e criou, pensa no seu usuário, pensa lá no seu público, tá? O teu público chegou lá, comprou o seu produto, independente dele ter comprado order bump ou não, você vai mandar ele para uma página de obrigado e também vai mandar uma mensagem de boas-vindas para o seu público. Ah, Rafael, vale a pena mandar uma mensagem de boas-vindas para o cara que comprou um curso de R$17, que comprou um curso de R$10? Vale cada centavo. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso, tá? E eu explico como que você faz isso, tudo direitinho. Beleza, a pessoa recebeu a mensagem, aquela coisa toda, ela vai acessar o quê? A sua área de membros. O que que tem na sua área de membros? Tem lá o seu produto, tem o seu curso com as suas aulas gravadas para a pessoa acessar. Ah, Rafa, mas eu quero vender aula ao vivo. Tudo bem, mesmo quem vende aula ao vivo, é importante que você tenha uma área de membros com alguma parte do conteúdo gravado. Ok, lembra que eu falei do estado da arte, de você fazer um produto bonito? Chegou aqui no produto bonito, a pessoa está acessando isso aqui tudo, o que que você vai fazer? Você pode fazer tanto uma estratégia de live semanal, tá? Você pode fazer live com o seu público, que é, cara, vou fazer uma live com o meu público toda semana. Eu coloquei semana, gente, mas pode ser mensal. Ah, vou fazer uma live semanal? Não, vou fazer uma live mensal com o meu público. E nessa live, você vai fazer o quê? Você vai vender o seu produto principal. Então, veja bem, até aqui, toda essa parte da estrutura, você vende produto barato. Só que esse produto barato que você vende, ele serve como uma isca para levar a pessoa para um produto principal, que você pode vender para ela ao vivo, mas não é a única estratégia que você tem, essa aqui não. Com a estratégia de vendas de high ticket, que a estratégia que eu dei o spoiler para vocês ali atrás, galera, eu não sei quanto você vai vender o seu produto, high ticket, mas você pode chegar nesses 30 mil aqui muito antes dos 30 dias. Por quê? Porque eu estou rodando um projeto que ele acabou de fazer uma semana. E hoje, nossa, se eu pudesse eu abrir meu WhatsApp aqui para vocês. Antes de eu entrar aqui na aula, esse mentorado me mandou mensagem e falou assim, mano, acabei de fechar um cliente aqui de R$2.000. O projeto está indo fazer a primeira semana. Acabou de fazer uma semana. Fora as vendas que ele já faturou daqui, ele acabou de fechar uma cliente de R$2.000. E eu posso falar para vocês, sabe o que esse cara faz? Ele vende tráfego pago. E por meio desse produto aqui, ele fechou uma cliente de R$2.000. E detalhe, esse produto aqui continua vendendo, não parou. Ou seja, cada venda que entra daqui é um cliente potencial para ele fechar R$2.000 e mais R$2.000. Ou seja, e pelo andamento desse mentorado, eu tenho certeza que ele vai bater esses 30k muito rápido. Porque ele tem esse produto para vender mais caro ali depois. E é o que ele está fazendo usando a estratégia que eu passei para ele da venda do high ticket. Bom, esse daqui é o funil que você vai conseguir chegar nos seus primeiros 30 mil. Não é só vendendo o produto barato, é vendendo o produto barato, vendendo o produto principal e vendendo o seu produto high ticket. Você consegue chegar aos seus primeiros 30 mil para o seu público. Se você é um prestador de serviço, faz o que o Matheus está fazendo, que foi esse cara que eu te falei que vendeu um produto de R$2.000. O que ele está fazendo? Todas as pessoas que estão comprando o produto dele mais barato, ele está entrando em contato, mandando um áudio, seja bem-vindo e tal, que não sei o quê, me conta um pouco mais do seu projeto, como que eu posso te ajudar? E aí a pessoa foi lá e falou, eu estou querendo fazer tráfego pago, parará, parará. Aí ele, poxa, deixa eu marcar uma reunião contigo, tal. Marcou. E detalhe, né? Ele, segundo o que ele me trouxe, essa cliente de R$2.000 é uma cliente com potencial muito grande. Então, se ele tivesse produtos mais caros, ele pode levar esse produto depois ainda. Então, como que você vai criar essa estrutura, né? Então, eu mostrei para vocês a estrutura. Naturalmente, vocês vão olhar para mim e vão falar, Rafael, eu não sei fazer tráfego pago.
Rafael, eu não sei criar essa tal página de vendas. Rafael, eu não sei nem botar o meu produto na plataforma para vender. Como que eu faço isso, Rafael? E aí é o ponto que eu quero apresentar para vocês aqui. Fazendo tudo pelo YouTube e rezando para ter sorte? Não, né? Não precisa ser desse jeito. Agora, você pode seguir um direcionamento totalmente prático, que é o que eu quero fazer com vocês. E aí, como que vocês vão fazer isso? Se inscrevendo hoje no Método P30. Vocês nunca tiveram uma oportunidade tão completa. E, galera, eu não tenho nenhum medo de dizer que o Método P30 é a solução mais completa, porque eu ensino tudo dentro do Método P30. E quando eu falo tudo, tem gente que, no outro dia, teve uma menina que ela foi me perguntando, mas tem isso? Aí eu, tem. Mas tem isso? Tem. Aí isso? Também tem. E aí, tipo assim, eu falei, pode confiar, tem tudo. Então, assim, tem tudo literalmente que vocês precisam, porque o método P30 foi criado com base naquela estrutura. Aquela estrutura vocês vão ver lá dentro do método P30. Então, se eu te mostrei a estrutura, com o restante do treinamento, eu te mostro como executar tudo isso. E aí, galera, presta atenção, ó. Quando eu falo de investir pouco, eu não estou falando aqui que é sobre preço. Não é sobre pagar barato simplesmente, porque vocês também vão pagar muito barato. Mas é entrega. O meu negócio é entrega. Eu não sou o cara que vai ficar aqui contando historinha para vocês e entregando um cursinho mequetrefe para vocês esquecerem. Presta muita atenção. Vocês vão receber, quem se inscrever no Método P30 hoje, vai receber uma análise individual comigo. Como assim, Rafael? Sim, uma análise individual. Você vai criar o teu produto e vai me mandar uma mensagem, vai falar assim, Rafael, criei meu produto, quero a minha análise. Eu vou entrar numa reunião de meia hora contigo, pessoalmente, eu e você, tete a tete. Igual essa reunião aqui, ó. Igual essa reunião. Ó, eu tô ali falando com a pessoa, com uma aluna do Método P30, que ela criou o curso dela, e ela falou, Rafael, quero que você analise. Entrei na reunião com ela, e fiz a análise completa do projeto dela, e ela só começou a vender depois que eu falei para ela que estava tudo certo, que ela podia vender. E como eu já sei que a internet, né, o Instagram é um vilão para vocês, eu também vou colocar dentro dessa oferta. Galera, tudo isso que eu estou falando está dentro do que eu já vou liberar para vocês aqui. O meu guia prático de Instagram para infoprodutores. Como assim, Rafael? Eu tenho um curso que é para você repaginar o seu Instagram e transformar o seu Instagram numa máquina de atrair seguidores qualificados para você vender. E não é, galera, preste atenção, não é um curso de Instagram. Não é. Isso aí tem vários outros por aí. É um curso de Instagram para quem quer vender curso. É diferente. Não é simplesmente para tu viralizar. Não é. Eu não estou nem aí para viralizar. Eu quero aluno. Eu quero aluno no meu Instagram. Então, eu vou te entregar ferramentas e estratégias para você atrair alunos no seu Instagram e vender. Então, ó, Rafael, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Calma aí, calabreso, que eu vou te ajudar. Lembra que eu falei que eu tenho agentes de inteligência artificial que faz todo aquele processo que eu mostrei para vocês do início da aula até agora? Eu liberei também, dentro dessa oferta, 5 agentes de inteligência artificial, que é o criador de conteúdos e metodologias, o criador de infoprodutos, o criador de ofertas e headline, o criador de prompt para o Lovable. Por que tem o prompt? Para você saber criar a sua página. Ele vai te ajudar a criar a sua página de vendas usando inteligência artificial, tá? E o criador de capas. E esse aqui é o conteúdo completo do Método P30. O que tem lá dentro, Rafael? O que você deve vender? Para quem está assim pensando até agora, cara, não sei nem por onde eu começo, relaxa. Lembra que eu falei, galera, que o conteúdo tem que ser empático? Eu sou empático. E para você que está aqui pensando, eu não sei nem por onde eu começo, não se preocupa, você tem lá, ó, o que vender. Eu vou te guiar para você saber o que você deve vender. Como que você cria uma oferta irresistível? Como que você cria uma esteira de produtos lucrativa? Lembra que eu falei que não é um produto que vai te deixar rico. Você precisa criar uma esteira de produtos. E eu vou te ensinar como fazer isso lá. Gravando seu curso, como que sobe as suas aulas na plataforma para você ter lá o teu curso para o seu aluno acessar. Como que você vai criar a sua página de vendas usando inteligência artificial.
como criar os seus anúncios de alta conversão, como fazer o tráfego pago. Ah, Rafael, mas eu não sei fazer tráfego pago, eu nunca fiz nada. Cara, a gente criou um módulo de tráfego pago que dá para ser um outro curso. Eu já falei com o meu gestor de tráfego, falei, mano, eu vou isolar esse módulo e vou vender ele como se fosse um curso. Porque, cara, isso aqui tá maravilhoso, maravilhoso. E a gente, essa semana, não, hoje é quinta, não, essa semana, segunda-feira, eu adicionei mais aulas de tráfego pago, que é analisando as métricas. E aí o meu gestor de tráfego estava falando assim, Rafa, o que a gente está entregando aqui, tem gestor de tráfego que não sabe. Tem gestor de tráfego que não sabe isso, tá? Então, assim, você vai ver que o conteúdo tá absurdo. E a parte de pós-venda e ascensão. Mas vamos lá, eu sei que é muita coisa. Resumindo, tudo que vocês vão ter acesso nessa oferta. Acesso completo a essa nova estrutura do método P30, que acabou de ser repaginado. Comunidade exclusiva de alunos no WhatsApp, ou seja, vocês vão ter acesso a uma comunidade comigo. Gente, não é minha equipe, não, sou eu estou lá dentro do grupo. Todas as dúvidas que você tiver, tudo que você quiser compartilhar, é só mandar no grupo que eu pessoalmente respondo. Gravação dos melhores eventos online, tá tudo lá para vocês. Eu faço vários eventos online. As gravações só ficam para quem é meu aluno. Inclusive, essa daqui só fica para quem é meu aluno. Kit de agente de infoproduto, de inteligência artificial. Então, todos os 5 agentes que eu uso, tá tudo liberado para você. Acesso ao guia prático do Instagram para infoprodutores. Você vai participar do workshop ao vivo de estratégia de venda de high ticket. Você vai ter uma análise individual comigo. Eu e você individual por 30 minutos. Eu vou olhar o seu projeto e vou falar, tá bom, tá ruim, melhora isso, melhora aquilo, faz isso, faz aquilo. E o seu primeiro anúncio de tráfego pago, o meu gestor de tráfego, o Felipe Torres, vai subir juntinho contigo. Ele vai falar de tudo lá. Essa nova estrutura que eu estou desenvolvendo, ela vai ser vendida por R$ 997. Ah, Rafael, isso é mentira sua. Tá gravado isso aqui. Se for mentira minha, você vai me cobrar. Não é hoje, tá? Não é hoje. Eu estou estruturando ela e ela vai chegar nesse preço. Sendo que hoje vocês não vão investir esse preço. Tá? No link da minha bio, esse treinamento tá lá, R$ 497. Se você tiver aqui no computador, se você estiver me assistindo pelo computador, pode pegar o teu celular, vai lá no meu Instagram, clica no método P30 lá e vê se é mentira minha. Lá na minha bio ele tá R$ 497 e é esse preço que eu vendo realmente. Tem gente que compra, que paga R$ 497. Na oferta de hoje, eu tô liberando ele por simplesmente 12 vezes de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. Porém, dá para melhorar? Vocês concordam comigo que dá para melhorar? O que eu vou fazer para quem está aqui ao vivo comigo? Nós somos 13 pessoas ao vivo. 13 pessoas ao vivo, tá? Eu vou liberar para vocês. Eu não sei se alguém aqui que está ao vivo já é meu aluno do método P30. Mas vocês vão ter a oportunidade, você que está aqui ao vivo, porque eu vou mandar essa mesma oferta lá dentro do grupo depois. Tá? Lá dentro do grupo. Porém, só quem estiver comigo aqui ao vivo, tá? Vou dar uma colher de chá até meia-noite aí, vai? R$ 29,70, 12 de R$ 29,70, ou só R$ 297. Eu tenho certeza que você não imaginava que isso tudo só ia custar R$ 297. Então, tá liberado para vocês por R$ 297, menos de 99 centavos por dia. Tá? É 99 centavos por dia. Isso é ridiculamente barato. É menos que uma pizza. Então, prepara aí o seu Pix. Prepara o seu cartão de crédito. O QR Code está na tela, tá bom? O QR Code está na tela.